gravando. Então, hoje a nossa aula de literatura infantil é o PET 2, semana 1. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos da literatura aplicada ao mundo infantil. Quando a gente fala da literatura, né, de como a literatura ela envolve a criança e como ela atrai a criança, é porque a literatura ela trabalha as emoções da criança e a forma da criança entender o mundo de uma forma lúdica, de uma forma mais tranquila e mais fácil de ela entender, né? Lembra que a gente já discutiu no semestre passado que as crianças não têm as concepções e o entendimento da vida que a gente tem, né? Então, quando a gente fala de abraço, por exemplo, para a criança, ela só sabe o que é um abraço quando você dá o abraço e fala, olha, isso é um abraço. Mas você fala de uma emoção de saudade para a criança, ela demora a entender esse sentimento. Não é que ela não tenha, mas ela não sabe nomear. E a literatura infantil, ela vai fazendo essa conexão entre o que a criança sente e o mundo de uma maneira lúdica, de uma maneira mais leve, né? De uma maneira que ela consiga entender o que está acontecendo, né? Numa linguagem própria para ela, né? Então, a literatura, ela trabalha as sensações básicas de visão, de gustação, olfato, tato e audição, mas ela também trabalha com as emoções, né? Ela também vai trabalhando com a criança o lado emocional, e ela vai entendendo essas relações, né? E isso é importante, é fundamental que se trabalhe com a criança a literatura nesse aspecto de ajuda, né? De facilitador do entendimento do mundo onde essa criança vive. Só que a gente tem vários tipos, né, de situações. E a gente tem uma característica que é bem interessante. Quando a gente fala do livro para a criança, a gente já discutiu também esse aspecto de que a gente tem que selecionar o livro certo para a idade certa, né? Eu não posso pegar um livro com uma história muito comprida para contar para uma criança de 2, 3 anos, porque ela não vai prestar atenção. Não adianta ser um livro cheio de detalhes. Eu posso contar a mesma história, né, para uma criança de 3 anos e de 6 anos, a história é a mesma, né, o contexto todo, mas a forma de contar vai ser diferente. Por quê? Porque eu tenho que adaptar essa história para uma criança de 3 anos, né? Então, vamos pensar que eu vou contar para a criança a história da Branca de Neve. Para a criança de 3 anos, quais são os personagens que eu vou colocar? A Branca de Neve, a bruxa, os anõezinhos, o príncipe. A maçã. São poucos detalhes, são poucos personagens, né? E a historinha, ela é muito mais simples, ela tem menos detalhes. Por quê? Porque a criança ela não vai ficar tempo suficiente para você ficar enchendo de detalhes. Ela vai saber da história, ela vai gostar da história, mas é uma história mais leve, com menos detalhes. Já uma criança de 5, 6 anos, ela tem, sim, muito mais personagens, tem muito mais detalhes, porque ela já é capaz de se concentrar, de ter atenção e de entender mais detalhes, de assimilar isso melhor. Então, a gente precisa, a primeira preocupação é nessa escolha, né, de livro para a idade correta de cada criança, né, de cada situação. E a gente tem então, esse é a adaptação, né? Quando a gente tem que adaptar um assunto, uma história, para aquela
para aquela faixa etária. E a gente tem o outro aspecto, que é a assimetria. Se eu falo de simetria, simetria não são coisas iguais, se elas são simétricas, elas têm o mesmo tamanho, têm o mesmo jeito, né? Elas são parecidas. Quando eu falo de assimetria, é porque elas são diferentes. Né? E que coisa mais diferente entre autor e leitor da literatura infantil? Por que é diferente? Quem escreve esse livro para criança? Ele é o quê? Ele é adulto, certo? É um adulto escrevendo para criança. Então, essa relação de desigualdade entre quem escreve e quem lê, ela tem que ser levada em consideração e ela tem que ser respeitada, porque quem está escrevendo, né, como ele é muita a idade, o nível de desenvolvimento dele é diferente, né, de quem está escrevendo para quem vai ler, né, para quem vai ouvir a história, ele precisa saber fazer essa transformação, transformar a linguagem dele, adulto, numa linguagem entendível para a criança. Ok? Então, deu para entender o que é adaptação e o que é assimetria? Ficou claro para vocês esse pedaço? Sim. Ok. Então, a aula basicamente é isso. A gente vai trabalhar com esse quesito da assimetria, que é a diferença da idade de quem escreve para quem vai ler, né? Então, essa preocupação ela tem que ter, e tem que ter a preocupação da adaptação, né? Que é quando você vai pegar uma história e vai adaptar, ou seja, você vai adequar esse texto, essas figuras, para a faixa etária das crianças com quem você quer lidar. Ok? Eu vou mostrar para vocês um livro que ele reflete bem isso, essa coisa da adaptação e da assimilação. Vocês conhecem aqui o livro da família? Não. Não. É um livro bem bonitinho. Eu vou colocar ele lá no Classroom também, depois para vocês. É um livro bem bacana e que fala como a família, hoje em dia, é um tema mais delicado para se lidar dentro das escolas, porque a gente tem família de diversas configurações, né? Então, como trabalhar esse tema com as crianças, né? Se uma tem pai, a outra não tem, uma mora com a avó, a outra mora com a tia, como que a gente faz? Então, esse livro, Todd Parr, ele trabalhou essa questão de uma maneira bem lúdica, bem fácil da criança entender e que rompe um pouco essa dificuldade. Então, eu vou falar para vocês. Eu ia te perguntar sobre religião, né? Eu ia fazer um plano de aula, eu ia começar assim, vamos rezar o Pai Nosso, para começar a nossa aula. Depois eu fiquei pensando, será que pode pôr isso? Porque Não. as crianças têm diversas religiões, né? Não pode, né, Diana? Não é que não pode, mas a não ser que você esteja num colégio católico, por exemplo, né? Ok, mas num colégio do Estado é mais complicado, porque você tem religiões diferentes ali, né? E apesar do Pai Nosso, muitas religiões utilizam, né, essa oração, nem todo mundo aceita, e você pode criar confusão. Então, quando você trabalha, não usar, né? é melhor não. Tá.
Então, ele começa assim: algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas. Atentem para o detalhe dos desenhos, né? Que são desenhos que qualquer criança se identifica. É colorido, né? E o desenho são desenhos que qualquer criança se identifica. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Algumas famílias se parecem. Algumas famílias parecem seus animaizinhos de estimação. Essa sou eu. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto, irmão postiço ou irmã postiça. Algumas famílias adotam filhos. Algumas famílias têm 2 mães ou 2 pais. Algumas famílias só têm pai ou só mãe. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Em algumas famílias, todos comem as mesmas coisas. Em algumas famílias, todos comem coisas diferentes. Em algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Algumas famílias gostam de se lavar. Algumas famílias gostam de se sujar. Algumas famílias moram em sua própria casa. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros, a serem fortes. É uma página dupla essa aqui. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, independentemente do tipo que ela é. Com amor, pode. Então, é um livro simples, com desenhos simples, sem muitos detalhes, mas que mostra ali o entendimento para a criança. A criança, ela vê essa historinha, né? Ela folheia esse livro, ela vai se identificar com algumas coisas, ela vai identificar a família do tio, do primo, do vizinho, e quando ela faz essa identificação, é sinal de que o livro está atingindo o objetivo de fazer ela conseguir identificar situações que rodeiam ela de uma maneira mais clara. Então, ela consegue entender algumas situações que talvez ela não tivesse entendido. E aí as coisas ficam claras. Então, percebem a importância do livro nesse contexto, nesse aspecto? Viram como é importante adequar o livro à idade e ao entendimento de quem está lendo, para quem se destina ao livro? Ficou claro isso para vocês?
Esse livro você usaria ele para em que faixa etária que nós estamos estudando? Você pode contar para criança a partir dos 3 anos até os 5 anos, Ah, 6, 7. Ele é usado até para crianças mais velhas. As crianças de 2 anos vão achar mais bonitinhas do que entender o significado em si. Mas as crianças de 3 anos já têm compreensão para entender o processo das famílias, a formação, e ela vai conseguindo se situar e situar as pessoas ao redor dela nessas situações. Então, é bacana para isso. Ok? ok. Eu vou disponibilizar esse livro lá no Classroom para vocês. Adriana, eu estava